Os filhos de Satanás. Vê no vídeo anterior aí, que foi lançado aí, os filhos de Satanás. Essas pragas todinha aqui. E quer que eu te diga uma coisa? Assim como essa praga, esses filhos de Satanás mataram o nosso pai lá, muitos de nós, quando começar por aí afora, o que está por vir por aí afora, só o nosso eterno para ter misericórdia de nós. E ó, essa lá é maldita perseguindo lá, ó, o nosso pai. Só que deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Muitos aceitaram o nosso pai como seu salvador. Creram que ele era filho de Deus. Muitos. E os filhos de Satanás ali, ó, sempre botando barreira. Porque os filhos de Satanás pregando, né, distorcendo o evangelho quando nosso pai Noé, quando meu pai Noé estava pregando lá no dilúvio, 120 anos pregando. Por que não se salvou mais gente ali? Por que não entrou mais gente na arca? Ou o nosso Eterno fez mais arca por aí afora? Me diz? Da mesma forma é hoje. Quantas pessoas não morreu aí afora, vivendo na prática do pecado, sendo seduzido por vocês, filhos de Satanás, sem ter o conhecimento do Evangelho eterno, que os mandamentos do nosso Pai é imutável, que é santo, que é justo, que é eterno. E o sangue deles que morreram perdido, está todo sobre os ombros de vocês. E é com vocês, mas prova para mim, se arrepender de todo o seu coração, se arrepender, o nosso Pai, ele é poderoso para perdoar os pecados de vocês, todos esses sangue que está sobre os ombros de vocês. É desse jeito que a banda toca. E eu estou sempre falando aqui também, jovens, vocês, até velhos, que estão pegando a palavra de Deus por aí afora, em redes sociais, distorcendo, jogando a lei do eterno por terra, sapateando, zombando, desdenhando. Se eu fosse vocês, o meu conselho é que vocês verdadeiramente aceitem Cristo como Salvador de vocês, que vocês verdadeiramente tenham encontro com Cristo e preguem o Evangelho eterno. Do contrário, se vocês verdadeiramente não quiserem ter um encontro com Cristo, aceitar Cristo como seu Salvador, sabe qual é o meu conselho para vocês aqui sempre? Fecha as redes sociais de vocês. Sabe por quê? Porque pessoas já morreram desviando os seus ouvidos de ouvir a lei do eterno, seduzido por vocês também, que estão aí, ó, trilhando nas pegadas de Satanás. Lembra? Provérbios capítulo 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável diante do eterno. Vocês aqui estão brincando com coisa séria, achando que nós estamos vivendo no tempo da graça, que Cristo se fez maldito no madeiro para viver na prática do pecado, porque já tem por aí. Se você vê nas redes sociais por aí fora, nós podemos viver na prática do pecado, porque em 1 João capítulo 1, verso 9, verso 10, fala que o quê? Ai daquele que dizer que não tem pecado porque está chamando Deus de mentiroso. Lógico que sim, sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos. Por que Cristo está lá intercedendo por mim e por você se nós pecarmos? Sabe por quê? Porque o santuário celestial tem o sacerdote eterno que morreu por mim e por você, que ele está intercedendo por mim e por você. E Eclesiastes capítulo 7, verso 20, a palavra do nosso Pai fala assim para nós, ó, não há um justo sobre a face da terra que faça o bem, que não peque. Agora ele está falando assim, ó, que não vive na prática do pecado, não, que não peque. E se nós dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. Quem? O nosso eterno. Eu que não sou nem louco de eu falar que eu não peco, eu peco. Agora, viver na prática do pecado não, porque se viver na prática do pecado é filho de Satanás e acabou. Tu já imaginou? E a você, eu já falei no vídeo anterior, a você que é adventista do sétimo dia, batista do sétimo dia, batista, reformista, quadrangular, não sei o quê, bota tudo num pacote só, pentecostal, não pentecostal, presbiteriano, bota tudo num pacote só assim. Quem é que não peca? Nossa, eu peco toda hora, eu peco todo dia, eu peco toda hora, eu só vivo pecando. Nossa, ninguém é santo. Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus, o que eu falei no vídeo anterior, eu vou falar aqui de novo. Se você estiver vivendo na prática do pecado, você está tomando o nome do nosso eterno em vão e você está sendo filho de Satanás. Você está brincando com a tua salvação. Sabe por quê? Porque eu não vivo na prática do pecado. Se viver na prática do pecado é filho de Satanás e acabou. Se morrer na prática do pecado, só vai ressuscitar na segunda ressurreição. Olha bem dentro dos meus olhos, cor de mel. Só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão.
É isso que você quer para a tua vida? Que essa malignidade nunca mais saia dos teus lábios. Eu vivo na prática do pecado, eu peco todo dia, eu peco toda hora, ninguém é perfeito. Ei, olha nos meus olhos aqui, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Mas lembra, se viver na prática do pecado é filho de Satanás e acabou. Se entrelaçar então contra o Espírito Santo, lembra? 1 João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por este, digo que não rogue, que não ore. Se viver na prática do pecado é filhão de Satanás. 1 João, capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Agora me diz uma coisa aqui, você acha que Deus ele vai estar habitando numa podridão, numa mentirada, numa safadeza, numa pilantragem? Aceitou a Cristo como seu Salvador, se batizou, ressurgiu das águas, o nome escrito no livro da vida, viver na prática do pecado da mentira, na pilantragem, seja na prostituição, desonrando pai e mãe. Você vai para onde desse jeito? Se morrer desse jeito, vai para onde? E detalhe, e sabe o que acontece? Se viver na prática do pecado, entrelaçou contra o Espírito Santo e não adianta ninguém orar mais, já era. Já era, acabou. Lembrando, João capítulo 9, verso 31, e é sabido que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende, ele ouve. Lembrando, pode ser adventista do sétimo dia, da reforma, não sei de onde, batista do sétimo dia, quadrangular, qualquer uma religião, qualquer uma, se viver na prática do pecado e morrer, vai morrer é perdido. E quando ressuscitar, só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Brinca com esse negócio de eu vivo pecando toda hora, eu vivo pecando todo dia. Quem é que não peca, ninguém é perfeito. Lembrando, pecar é uma coisa, viver na prática do pecado é outra coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu não vivo pecando todo dia, toda hora. Que história é essa? É bagunça? É bagunça para andar pecando todo dia, toda hora? Lembrando, se viver pecando todo dia, toda hora, está sendo filho de Satanás. E detalhe, Deus nem te ouve mais, nem adianta. Sabe por quê? Porque se está pecando todo dia, toda hora, entrelaçou contra o Espírito Santo, não se arrepende mais. E quer que eu te diga uma coisa? Lembra? João capítulo 9, verso 31. É sabido que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende, a este ele ouve. Sabe e qual é a vontade do nosso Pai? 1 João capítulo 5, verso 2 ao 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ora, e praticamos? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Pegou a fita parângula para você ver? Brinca que essa malignidade, o que eu já tenho me deparado por aí afora? Até é santão, não sei o que, santão não, que negócio é esse? Você tá pecando todo dia, toda hora? Que história é essa? Você tomou um banho, é isso? Eu tenho certeza, para quem eu já tenho falado disso aí, nunca mais sai da boca, essa malignidade. Sabe por quê? Porque se viver pecando todo dia, toda hora, é filho de Satanás. Grava bem isso na tua mente e no teu coração. Brinca com a tua salvação. Brinca. Primeiro, Deus já não atende a pecadores. Sabe o que é? Eu vivo pecando todo dia, toda hora eu peco, em pensamento, não sei o que, eu peco todo dia, eu não sou perfeito. Vem cá, e cadê a tua vigilância com o Eterno? 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E aí, cadê a tua vigilância? Cadê a tua vigilância para tu andar pecando todo dia, toda hora? Que história é essa? É bagunça?
A porcaria César, essa porcaria sai, isso é uma outra imundícia por aí afora, que eu não chamo nessas pragas de pastor, quando eu chamo pastor, pastor de Satanás, e defende, né, o filhinho de Satanás que foi no teu podcast, tu defende, né, sua porcaria, porque é da tua laia mesmo, essa porcaria. Aí sabe o que acontece? Você falou que os adventistas não têm certeza da tua salvação. Eu já falei em vídeo anterior, e olha nos meus olhos aqui, sua porcaria, filho de Satanás. Eu tenho certeza da minha salvação. Todos os santos dias, eu mantenho meu nome escrito no livro da vida com auxílio divino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu falo assim, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para quem verdadeiramente é de que está adotado, porque vocês, suas porcarias, entregaram para Satanás. Aqui, ó, um adventista falando para você aqui, sua porcaria. Eu tenho certeza da minha salvação, que o meu nome está escrito lá no livro da vida do Cordeiro, e com auxílio divino, eu não vivo na prática do pecado todo dia, porque eu não tomei um banho em vão. Eu tomei um banho, foi para me purificar de toda a imundícia e de toda a injustiça. E eu sei que tem um pai, eu tenho um pai, e que ele está lá em cima, me esperando lá em cima. E que eu quero contemplar tudo o que está escrito em 1 aos Coríntios. Primeiro, ver pessoas que já morreram, que foram salvas, que eu tive convívio, para a honra e glória de Deus. Primeiro, ver o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Salvador. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu tenho certeza da minha salvação, filho de Satanás. Receba essa. Receba essa. É assim que eu trato vocês, suas porcaria. Dos ninito aos grandito, filhos de Satanás. É assim que eu trato vocês. E aqui, sabe o que falaram aqui? Essas porcaria aqui, filhos de Satanás, isso aí. Sabe por quê? Porque, assim como você, filho de Satanás, falou no teu podcast, você guarda o sábado como os judeus guardam? Claro que não. Sabe por quê? Porque os judeus lá que guardam o sábado ainda no fardo, até hoje, eles nunca tiveram um encontro com Cristo também. Mas eu creio, para a honra e glória de Deus, assim como nossos irmãos messiânicos, judeus messiânicos, aceitaram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconheceram que eles também há de aceitar. Eles hão de aceitar e abandonar aquela prática de Satanás, aquele fardo de Satanás, que até hoje ele está ainda com aquele fardo de Satanás no Santo Sábado do Senhor, enquanto o Santo Sábado do Senhor é um dia leve, um dia alegre, de comer bem, de estar com a família, de descansar, de ter tudo do bom e do melhor, eles ficam lá com aqueles fardos ainda de Satanás. Nós não precisamos guardar aquele sábado lá com fardo de Satanás, não, filhos de Satanás. Igual você falou, e vocês guardam o sábado de não judeu? De jeito nenhum, que nós não vamos guardar fardo, nós não vamos pegar um dia que é santo, um dia que é uma bênção, um dia que é uma dádiva, um dia que é um presente, um dia para nós estar em paz com o nosso eterno, para estar vivendo atribulado. É o que eles fazem. Nem uma lâmpada dentro de casa não acende no sábado. Nem uma geladeira não tem uma lâmpada dentro de casa, numa geladeira. E sem falar os outros fardos que eles carregam lá. Fazendo sabe de quê? O Santo Sábado do Senhor um fardo. Um dia de tristeza. Um dia de sabe, bota tudo que não presta. O Santo Sábado para mim, se tiver algum adventista do sétimo dia que esteja fazendo do sábado um fardo por aí afora, que esteja repreendendo a tua vida para a honra e glória de Deus. Se nós tiver de levar pessoas para o hospital no sábado, nós levamos. Se tiver, nós como temos aí, ó, hospitais aí, ó, se tiver de fazer cirurgia para dar vida para a pessoa no sábado, pode chegar morrendo, vai lá e opera na mesma da hora, não tem problema nenhum. Se tiver, eu mesmo, se eu tiver escalado para aguardar, para pregar no dia de sábado, tiver passando na rua indo para a igreja, tiver alguém para levar para o hospital, isso, aquilo, outro, irmãos,
Arruma alguém aí para pregar no meu lugar hoje que eu estou com a missão aqui. Sabe o que é? Fazer o bem, levar alguém para o hospital, dar vida, dar comida e por aí vai. Não é fazer do sábado um fardo. Tá vendo aqui? Qual foi o trabalho que Jesus fez aqui? Estende a tua mão. E por que eles não apresentearam logo Jesus ali? Porque Jesus não trabalhou, Jesus curou, foi o bem. E outra coisa, deixa eu ver o que a palavra do nosso Pai vai falar para nós aqui, ó. Sabe o que eu tenho para falar para vocês? Prova para mim que vocês não são filhos de Satanás e aceitam o meu Pai como seu Salvador. Aceita. Não vem com esse papo de dizer assim para mim, Edinaldo, isso nunca colou para mim, nunca vai colar. Edinaldo, fulano é crente. Ele é o pastor, ele é o ancião, é o presbítero, é o grandão, o renomadão. Ele tem 4 teologias, 5 teologias, 5 doutorados, 1 milhão de doutorado. Edinaldo, ele é bem falado, bem renomado, não sei o quê. Para mim, é uma porcaria. Filho de Satanás, que estão seduzindo aí as ovelhinhas do Senhor para morrer perdidos, sem ter o conhecimento do evangelho eterno, vivendo na prática do pecado. Esses filhos de Satanás, pode ter 1 milhão de teologia por aí afora. Fala nisso, o que é teologia mesmo, que eu não sei nem o que significa esse nome. Hã? Eu não sei nem o que significa teologia. O que é isso aí mesmo que eu não sei? Dá para vocês verem como é que eu trato essa raça maldita? É desse jeito. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai continua falando para nós aqui, ó. Vamos aqui, ó, Lucas, capítulo 13, verso 10 ao 17. Vamos ler um pouquinho aqui com força aqui. E depois Lucas também, capítulo 14, verso 1 ao 6. Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Ovelhas, vocês, ovelhas que estão dentro desse movimento por aí, vocês são meus irmãos. E eu estou aqui, ó, falando tudo aqui para vocês, as claras abertas, pelo amor que eu tenho a vocês e sei o tamanho do perigo que vocês estão correndo. Vocês é que estavam sendo seduzidos por Satanás, pelos filhos dele por aí afora. Vamos aqui ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Lucas, capítulo 13, verso 10 ao 17 aqui, ó. Vamos aqui, ó, mais um. Olha aqui, ó. A cura de uma enferma. Só cura, só milagre, só... Vamos aqui, ó. Lembra? Do Oriente ao Ocidente. Olha bem nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Do Oriente ao Ocidente. Todos contemplam. Jesus operou milagres no sábado. Jesus curou no sábado. Você nunca vai ouvir assim, ó, Jesus trabalhou no sábado. Aí não, mas ele fala que ele e o pai dele, ele e Deus trabalham todos os sábados. Mas em que eles trabalham todos os sábados? Na parte espiritual. Quem foi aqui que operou esse milagre aqui no nome da mão ressequida? Estende a tua mão. Quem foi que fez ali? O milagre ali? O Espírito Santo, sim ou não? Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Separe isso aí, trabalho espiritual. Lembrando, fazer o bem no sábado, é diferente isso aí. Se eu estiver indo para a igreja pregar, estiver passando na rua, você diz, tá, isso, aquilo, outro, não sei o quê. Irmãos, arruma aí outra pessoa para pregar no meu lugar, porque é tudo programado. É tudo programado. A igreja adventista do sétimo dia é tudo programado. Tudo programado. Dá para vocês ver o tamanho do problema, como é que a banda toca, porque imprevistos acontecem. Tô indo para a igreja. Ah, alguém caiu aqui, teve um acidente, teve não sei o que, vamos para o hospital. Ah, mas tu não é adventista do sétimo dia, não? E daí, o que que tem eu ser adventista do sétimo dia? Eu não vou trabalhar para ganhar dinheiro. Mas tem um milhão de boi caído no buraco aí, bora lá tirar ele aí. É sábado, não tem problema. Não deu para tirar tudo nesse sábado, não virou a semana, tirou no sábado seguinte, bolou sábado. Vamos lá de novo. Não tem problema. É fazendo bem, dando vida, salvando vida. Não é trabalhando com o suor do seu rosto para ganhar dinheiro. Separe isso aí. Vamos lá aqui, ó. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher
possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Grava bem isso aqui, que é aquela raça maldita. Ainda quis questionar ainda, vamos lá. Havia 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Está pedindo algo no príncipe? Trabalhou? No sábado aqui, trabalhou? Na parte espiritual. Mulher, estás livre da tua enfermidade. E o homem da mão ressequida estende a mão. Porque os filhos de Satanás, naquela época lá, até hoje para lá, né? Como os judeus, que tem até milhas para andar, né? Já imaginou? Se alguém fosse lá, como ele estava lá, que ele era da costa, né? Porque até peso tinha que ter uma quantia de peso para pegar. Não podia nem cuspir no chão. Por quê? Pelo fardo maldito, satânico, que eles colocavam no santo sábado do Senhor. Enquanto é um dia santo, leve, suave, para a honra e glória de Deus, colocaram um fardo maldito. Já imaginou? O que é que eles iam dizer lá? Ué, ele está com algum peso na mão aí? Não. O que é que ele fez? Estende a mão, e o homem estendeu a mão e ficou sã. Mulher, estás livre da tua enfermidade? Como que acusa ele de pecado? Por quê? Dá para vocês verem o tamanho do problema? Vamos aqui, para a glória de Deus aqui, ó. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para serdes curados, e não no sábado. Vamos lá. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo a beber? Ué. Eles não estavam lá desprendendo lá com as mãos deles, e Jesus só tocou na mulher? Só tocou na mulher? Sem desamarrar corda nenhuma nela, só tocou. Enquanto isso, no sábado, o que eles faziam? No sábado, se caísse um boi, uma carrada de boi, eles tiravam. Por quê? Porque eram os pertences deles, os bens materiais dele. E sabe o que acontece? E o boi dele, por que ele não deixava logo solto? Ou seja, por que ele não deixava solto? Por que eles estavam lá amarrados? Por que ele não botava água lá para o bicho beber logo de uma vez? Por quê? Por quê? Hipócritas, porqueira, porque fizeram do santo sábado do Senhor um fardo de Satanás. E Cristo veio para ensinar como guardava o santo sábado. E que no sábado nós devemos fazer o bem, curar da vida. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Irmã deles. Irmã deles. E aí? Por que motivo não devia livrar desse cativeiro a filha de Abraão? Aí vamos ver aqui, quantos anos, né? Aqui, ó, vai complementar de novo aqui, ó. Aqui, ó. A quem Satanás trazia presa há 18 anos? Hipócritas, filhos de Satanás, aquela laia maldita. Lembrando, eu particularmente, nós nunca vamos guardar o sábado como os judeus lá. Sabe por quê? Porque nós não vamos pegar fardo de Satanás. O santo sábado do Senhor, ele é santo, é imutável, é um dia alegre, leve, suável, para adorar o Criador, do nosso deitar ao levantar, como nós temos que fazer todos os dias. Mas o santo sábado do Senhor é um dia que nós temos que nos desligar de tudo, de qualquer coisa secular. Comer bem, conversar, pregar a palavra, se tiver de dar um estudo bíblico online, dá, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum.
Tem alguém para tirar de um buraco, um boi, um carneiro, não sei o que, isso, aquilo outro, tira sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Vai trabalhar o dia todo no sábado tirando bicho do buraco. Vai, não tem problema nenhum. Vai levar a gente para o hospital, leva de carrada se caso precisa for, não tem problema nenhum. Tem que comprar comida para alguém, até se tiver de comprar comida na rua, estiver passando por aí, pela rua aí, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tá fazendo bem, tá ali. Agora, se for mal intencionado, não, eu vou porque eu vou comprar. Não, porque eu vou porque eu vou comprar. É diferente isso aí. Separe isso aí. Mas uma ocasião, você tá andando na rua no dia de sábado, indo para a igreja, não sei o que, isso, aquilo, outro. Tem alguém, não, eu tô com fome, então não sei o que, isso, aquilo, outro. Tem uma loja aberta ali, tá com dinheiro, não tem problema nenhum. Tira, dá e compra, senão você mesmo vai lá e compra. Não tem problema nenhum. Dá para você ver, diferencia isso aí. Você não saiu decretadamente para ir lá e comprar, aí você vai chegar na rua, uma pessoa está morrendo de fome, tem alguém... Ai, se alguém não estivesse lá... Essa era a intenção do nosso Pai, que o mundo parasse no dia de sábado. E o mundo vai parar no dia de domingo, aí eu quero ver quem é que vai comprar e quem vai vender. Aí nós vamos ver qual vai ser a desculpa. Mas se está tendo por aí afora, quem está trabalhando por aí afora, você vai julgar, não, nós temos o direito de ensinar, olha, é isso aqui, é isso, aquilo outro e tal, isso, aquilo outro. Aí tem gente comendo, vendendo comida na rua aí, um mendigo, seja alguém que está passando fome aí, você está passando lá, fulano, ei, eu estou sem comer aqui, você compra comida para mim. Aí você vai chegar para a pessoa, ei, eu não posso comprar nada no sábado não, porque não sei o que, isso, aquilo, outro. Olha, você tem que guardar o sábado. Para de história, de conversa fiada, vai lá e compra. Compra e dá para a pessoa comer isso, aquilo, outro, abençoa em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nosso Eterno sabe de tudo. O nosso Eterno viu que nós não saímos para nós sair para a rua para nós comprar alguma coisa, para isso, aquilo, outro, e está suprindo a necessidade, matando a fome de um filho dele. Separe isso aí. Filhos de Satanás, vocês vão colocar fardo no pai de vocês para lá de Satanás para lá. Aí vamos lá aqui, ó, continuando, para onde, glória a Deus. Pegou, não pegou a diferença de fazer o bem no sábado? Pegou, não pegou? Nós não podemos comprar e nem vender no sábado. Mas se aparecer um evento desse, vai lá e compra, mata a fome, para a honra e glória de Deus. Vamos lá, continuando. Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Aquela lá é maldita lá. Se envergonharam. Sabe por quê? Porque Jesus deu um tapa na cara de todos eles, hipócritas. No dia de sábado, vocês, todos vocês, não desprendem da manjedoura o seu boi, seu jumento, seu cavalo, bota tudo num pacote só assim e vai lá. E detalhe, Jesus estava falando ali que eles desprendia, mas não era eles com as mãos deles não. Sabe quem era que fazia isso? Sabe quem era? Eles botando os servos deles para trabalhar. Sabe, vocês sabiam disso? Como é que a banda toca? Vocês acham que eles iam sair da sinagoga para ir lá soltar os bichos deles lá? Pior ainda, que não era nem com as mãos deles, era os próprios servos deles para lá. Aquela raça maldita. Vamos lá, continuando, verso 14 aqui. Pegou, não pegou? Para glória a Deus, vamos lá, verso 14. Capítulo 14, vamos lá. Ó. Lembrando, Lucas ainda, capítulo 14, verso 1. Verso 1 ao 6, vamos lá. Ó. A cura de um hidrópico. Isso aqui é inchaço, é pessoa que tem problema sangrando. Se você puxar isso, você vai ver tudo que é isso aqui. Vamos lá, vamos parar um glória a Deus aqui, ó. Aqui, ó. Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus, olha aqui, ó, para comer pão, eis que o estavam observando, mais uma vez, mais um teste. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se olha só, aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? E aí, pegou a pedrada? Dá para você ver o tamanho do problema?
Aí aqui tem uma belezura aqui, né? Sim ou não? Essa belezura aqui, né? Vamos lá. Aqui, ó. Então Jesus dirigiu-se aos intérpretes da lei e aos fariseus. Perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? É ou não é lícito curar no sábado? Mais uma vez, é trabalhar no sábado ou curar no sábado? Dar vida no sábado ou tirar a vida no sábado? Ele perguntou, ó. É ou não é lícito? É ou não é lícito curar no sábado? Intérprete da lei, sim ou não? Os intérpretes, tá aqui, ó. Os intérpretes da lei e os fariseus. E aquelas belezuras, filhos de Satanás, que agora sabe o que acontece? Vão ser assadão com o diabão. Só vão ressuscitar na segunda ressurreição e ser assadão com o diabão, com o pai deles. E sabe onde é que está essas belezuras aqui? Por quê? Eram os mesmos que estavam já rodeando Jesus, que Jesus fez a mesma pergunta, os mesmos que estavam. Mateus, grava bem isso aqui, ó. Meus irmãos, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Prova para mim na Bíblia. Prova para mim que Jesus resumiu os 2 mandamentos. Prova também que o nosso irmão Paulo resumiu os 2 mandamentos assim para dizer assim, ó, não precisa guardar sábado, nem isso, nem aquilo, isso, aquilo, outro. Prova. Por quê? Primeiro, ainda que fosse assim, ó, bem resumido para ficar os 2 mandamentos, mesmo assim, ó, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, dá os 10 mandamentos da mesma forma. Sabe por quê? Primeiro, os mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra. Do 1º ao 4º mandamento, fala do amor ao eterno. Do 5º ao 10º mandamento, fala do amor ao próximo. E aí, sabe, será que Jesus resumiu? Vamos aqui, ó. O quê? Intérpretes da lei, sim ou não? E olha só o que diz aqui, ó. Mateus capítulo 22, verso 34 ao 40. Grava bem isso aqui, ó. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Conselho de quê? De Satanás. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Grava bem. Grava bem a pergunta dele, ó. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E aqui, ó, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Gravou? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Ó, o segundo semelhante a este é o segundo. Não falou assim, ó, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, não. Nananina, não. Vamos lá, ó. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O segundo. Se tem o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí aqui, ó, verso 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Qual foi a pergunta dele? Mestre, qual é o grande mandamento na lei?